sua manhã. Na cidade, um giro de notícias no seu rádio. Mix Café. Mix Café, com Azambuja Júnior e Augusto Ferreira. São 8h33, estamos retornando com o Mix Café aqui na Estúdio Livre FM, porque vem aí a entrevista do dia, aqui na 98,5. E hoje estão de parabéns os cãezinhos, né, Augusto? Hoje não é são dia os cães, dele. Os animais. Animais Exatamente. Animais de estimação. Dos animais de estimação, e nós estávamos conversando já na semana passada com a Laurinha. Eu queria também ter a presença aqui do pessoal da Patran, mas não puderam estar presentes, né? Eu falei com quase todo mundo da Patran ontem, desde o tenente até quase o capitão, não consegui, mais uma pena. Mas então ficou o papo aqui com a titular da Secretaria da Causa Animal, a nossa amiga Laura Fagundes. Bom dia, bem-vindo ao Mix Café. Bom dia, meninos, bom dia aos ouvintes, boa semana para todos nós. E importante, né? Porque é difícil, né, Laurinha? Quem não tem hoje um animal de estimação, né? Hoje é um dia bem importante em todas as casas, acredito eu que em 70% das casas de Rio Grande hoje tem alguém que hoje está de parabéns, né? Os animais de estimação contemplados nesse dia de hoje, aí, quando essa lei foi feita pelo governo federal, inclui todas as espécies, né? Desde tartarugas, pequenos pássaros de estimação, cães, gatos. Hoje em dia, algumas famílias têm, inclusive, galináceos como animais de estimação, né? Patos, galinhas, gansos. Até para segurança também, né? São parte da família, né? Hoje é o dia especial para esses integrantes das famílias e que muitas vezes o próprio familiar não entende assim. Então, eles são bem tratados enquanto estão bem, e quando adoecem ou quando envelhecem, são subestimados. Então, é bem importante essas datas para a gente discutir sobre isso, né? Sobre tratos, sobre bons tratos e sobre manutenção, né, da vida e da saúde desses animais. E a gente que mora no cassino, Laurinha, a gente vê, principalmente quando termina a temporada de verão, ainda mais animais abandonados no cassino. Isso me deixa indignado. Que o cassino tem uma característica, ele é um bairro mais planejado, né? Então tu enxerga mais qualquer mudança nessa rotina. Mas hoje, e na verdade eu tenho uma visão diferenciada das coisas, né? Às vezes sou até um pouco polêmica. Mas tu vais perceber que na saída do período de escola, quando as pessoas começam a fazer outra rotina para as férias, o centro da cidade é tomado por animais abandonados. O entorno da cidade, depois que passa o Natal e aquelas compras de Natal, fica tomado de animais que seguiram as famílias para fazer compras e não souberam voltar para os seus bairros. Então, a gente tem vários períodos sazonais de abandono na cidade. No cassino, a gente observa, porque o bairro é planejado, então tu enxerga qualquer coisa fora da rotina, mas a nossa periferia sofre muito durante o ano inteiro. E esses períodos de retorno de escola, período de festas, são períodos muito difíceis para os animais, né? Agora, com essa retomada, quando ainda a gente está com alguns problemas ainda, mas com a retomada da vida no centro da cidade 100% plena, nós vamos ter uma série de atropelamentos, já vem acontecendo desde a semana passada, porque os animais já não estavam no ritmo e as pessoas estão apressadas, né? E não os enxergam. Então, a gente passa a ter muitos problemas. O convívio dos homens com os animais na comunidade ainda é difícil. A gente tem trabalhado para diminuir o número de animais abandonados, trabalhado muito, mas ainda precisa um pouco de conscientização e dessa questão, né, de que o animal é parte da família de verdade, não só enquanto ele está saudável, que é o nosso problema maior, né? Eu não tenho animal em casa e gosto de animal. Para mim é tipo um filho, a gente cuida, né? Tá doente, tu vai leva o veterinário. Claro, tem muita gente que às vezes não tem recurso para isso, né? Mas a gente tem que dar um pouco de carinho pelo carinho que a gente recebe deles também, né? É incondicional, né? O carinho, o amor dos animais e a capacidade desses animais de entender a rotina de uma família, de fazer parte dessa rotina, né? Eu penso muitas vezes, agora a gente tem situações, no mês passado, a prefeitura abordou, agora cada mês a gente aborda uma cor, assim como para as pessoas, também para os animais, né? Nós abordamos idosos, era Fevereiro Roxo, e a gente teve, assim, quando entrou o mês, os 2 primeiros dias ali, feriado de Iemanjá, depois no outro dia,
2 animais com mais de 15 anos, animais de raça, sendo abandonados na hora da morte, porque as pessoas não queriam simplesmente tratá-los, né? Buscam nem atendimento, as pessoas buscam uma forma de fazer a eutanásia dos animais, e isso é um crime bárbaro com a confiança que esse animal depositou naquela pessoa. Tu imagina criar um animal 15 anos e aí nessas 2 situações foram situações que eles ficaram com problemas visuais, e aí por causa do problema visual a pessoa abandona, né? Então a partir daí tu começa a ver para as pessoas o que elas colocam na balança ao avaliar. E é complicado porque o teu dia de amanhã tu não sabes, né? Deus queira que o teu familiar não tenha o mesmo raciocínio que tu, porque é muito triste. Esquecem disso, né? Que pode acontecer com eles a mesma coisa que eles estão fazendo com o animal. Hoje, no dia de hoje é bastante importante divulgar. É uma pena realmente que o pessoal que trata ali os meninos da Patran não conseguiram vir, o comandante, porque eles lidam com a fiscalização dentro das casas, né? Essas pessoas que têm pássaros em casa, pássaros que não são permitidos para a criação indoor. Esses animais criam uma dependência das pessoas, e aí cabe à Patran fazer a fiscalização. Essa conscientização tem que acontecer, né? Animais que são exóticos. A próxima semana começa um problema para nós, porque vem a Páscoa aí. Coelho não é presente, coelho é vida, é um animal extremamente inteligente. Não existe mais a cultura do descarte, né? Foi fechado aquele lugar onde os animais eram descartados ali na Praça Tamandaré, e hoje os coelhos aparecem abandonados nos bairros da cidade. A gente tem problemas graves, né? Não existem abrigos para esses animais. Então, a gente passa agora em abril a ter uma conscientização sobre isso, né? Então, é desde pequeno que as pessoas têm que entender que o animal de estimação é um familiar, é parte da família. Porque ele não é um presente que chega e no próximo dá um coelho para a criança no dia da criança, e no dia das mães descarta o coelho, né? Então, é uma conscientização difícil, mas a gente está tentando. Não, e uma coisa também que eu fico indignado também é os motoristas, né? Que às vezes tem um cachorro até um problema tentando atravessar uma rua e o cara quase passa por cima, né? Ele quer que uma buzininha, de repente o animal até idoso, ele tem que se assusta, né? Então, quer dizer, falta conscientização também das pessoas, né? Na verdade a gente tem que ter uma ideia de consequência dos nossos atos, né? A gente tem trabalhado para diminuir o número de animais abandonados na cidade. Hoje o número de animais que são comunitários é praticamente controlado, mas a gente ainda tem muitos animais que são errantes circulantes, que são animais que têm tutela, mas que as pessoas deixam sair durante o dia, deixa seguir até a parada do ônibus, aí a pessoa vai para o trabalho, o bicho fica perambulando no bairro o dia inteiro, esse animal acaba sendo atropelado, acaba ficando sem socorro. Alguns animais desses não são castrados. A gente tem uma série de acidentes no entorno disso, a gente tem uma série de queixas no entorno disso, mas é muito da conscientização desse tutor manter preso. É um problema de trânsito também, em algumas situações, mas na maioria das vezes a gente vai conseguir resolver tudo isso com conscientização. Se todas aquelas pessoas que têm animais conseguirem manter esses animais presos nos seus pátios, a gente já diminui o número de animais nas ruas de uma maneira abrupta, né? Nós pegamos alguns bairros para fazer monitoramento através do CRAS, e a gente tem um número assim, o número de animais de rua é muito pequeno, mas o número de animais com acesso à rua é muito grande. Mas isso é cultural, né? Assim como muitas crianças passam o dia inteiro na rua, esses animais seguem a rotina. Tu vai encontrar, tem animais que seguem crianças, né? Vão para a porta da escola, vão brincar no campinho. E se ele for atropelado, se ele ficar doente, a família não volta para procurar. É essa conscientização que o dia de hoje está buscando, né? É um dia de entender que os animais são de estimação. Parte da estima, parte do carinho, parte da família, né? É difícil, mas é mais conscientização mesmo. Uma coisa que preocupa bastante aí, que nós tivemos aí nos últimos tempos aí, é agressões e até mortes dos animais. Nós tivemos agora, semana passada aí, eu não sei se chegou a ser furtado o gato e acabou morto, né? Nós tivemos 2 casos de crueldade gravíssima em nossa cidade, né? Na verdade, nós temos muito mais casos que não chegam à mídia. A nossa secretaria tem hoje apreendidos conosco 18 animais vítimas de maus tratos.
que as pessoas foram presas diante do que elas foram acusadas, né? Mas são casos que passaram pelo processo judicial, estão passando com mandado de busca, então é diferente de casos como esses 2 crimes, né? Que é o caso do Costela, que é um caso gravíssimo, que envolve, tem um acusado, que é um servidor, e que hoje está sob segredo de justiça, né? Então eu não posso me manifestar publicamente a respeito dele, posso falar algumas coisas, mas é um caso gravíssimo e que nisso peca a desinformação das pessoas, né? Também nesse caso, porque o tutor demorou para entender o que tinha acontecido. Esse caso, a pessoa não está presa porque o boletim de ocorrência foi feito 2 dias depois. O tutor não sabia o que tinha acontecido, né? Se tivesse feito no dia, essa pessoa estava presa em flagrante, que foi o que aconteceu na sexta-feira, né? Na sexta-feira, quem efetuou todo o processo foi a Patran, e isso é importante as pessoas saberem, né? A nossa secretaria não tem poder de polícia, nem de investigação. Nós temos poder para fazer uma reeducação numa questão de postura das pessoas. Mas se for um caso de crime, se o animal estiver correndo risco de vida, precisa ser acionada a polícia. E nesse caso foi acionada o 190, né? E aí a Brigada Militar se organizou ali com a Patrulha Ambiental para fazer o flagrante. É uma pessoa que, pelo dito, em tese, tem já um histórico de ameaças, né? Espero que ainda esteja preso, porque esses casos, a prisão é feita, né? Mas a gente sabe que ali depende do juiz dar uma medida para manter a pessoa presa. E é uma situação que foge do controle. Tu lidar com pessoas, para mim, é uma psicopatia. É uma covardia bárbara. A gente está enfrentando casos de envenenamento na cidade, e eu até queria deixar aqui público, né, que nós recebemos na secretaria muitas denúncias de crime. Como nós não temos a capacidade investigatória, nós abrimos imediatamente processo com a Polícia Civil e com o Ministério Público Estadual. Se verdadeiros, né, acabam gerando esses processos, que nós temos ali 19 pessoas presas hoje, mas se não verdadeiro, é falsa denunciação caluniosa. Mas a gente está tendo aqui no centro da cidade casos de envenenamento, tentativa de envenenamento de animais através da água, na Doutor Nascimento, reincidente. Então nós conseguimos, as pessoas nos mandaram os vídeos, um idoso vergonhoso, eu fico, dá vergonha, assim, de acreditar que um ser humano, na idade onde ele deveria ser um provedor de conhecimento, ter uma atitude covarde como essa. Então a gente encaminhou esse caso, é um dos casos que está com a Polícia Civil para investigação. A gente tem casos de acusações de moradores de rua em relação a animais, de abuso e maus tratos. Todos eles sem provas, com muitas pessoas falando, mas ninguém provando nada. Sim, um vídeo, uma coisa nos assim. encaminharam, né? Nós também já encaminhamos para o Ministério Público e para a Polícia Civil, porque são casos extremamente delicados, são pessoas em vulnerabilidade social, assim como o animal está ali sujeito a realmente ser vítima, né? Então nós já encaminhamos para as polícias, e a gente tem feito um trabalho de tentar ser um elo entre as forças, né? Porque a lei de maus tratos é uma lei recente, apesar dela ser uma lei muito boa, ela não trouxe outros braços. Ela diz que a pessoa vai ser presa, mas ela não diz o que vai ser feito do animal, nem que esse animal pode ser adotado depois. E tem que ter uma estrutura para isso também. O animal passa a ser parte de um processo que nós não podemos doá-lo, né? A gente tem um caso ali que uma cadelinha foi esganada em via pública no cassino no final do ano passado, próximo do Natal. Ela foi acolhida, a gente conseguiu abrigo para ela permanece, e nós dependemos que o juiz permita que ela seja adotada. Então, quando ela chegou pra gente, ela tinha 6 meses, e eu não sei quanto tempo ela vai viver, né, confinada lá, esperando que o juiz veja o caso dela. A gente tem tantos casos de crueldade com os humanos também, então eu imagino o tempo que leve um processo desse, né, e a vida do animal é uma vida tão curta, eles precisam de carinho, né. Até coloco novamente o pedido, quem puder disponibilizar para a nossa secretaria espaço, quem puder acolher os animais que nós apreendemos, a prefeitura custeia alimentação, medicação, tudo, só precisa da família, do convívio familiar. Temporário. É um lar temporário. E é muito triste que eu vejo a luta de outras secretarias, e quando eu era vereadora de outros vereadores,
porque crianças têm a mesma necessidade, né? A Família Acolhedora é um projeto primordial que também começou na nossa cidade e era para crianças, né? E nós temos a mesma dificuldade para os humanos e para os animais, porque a humanidade está muito difusa do que realmente é importante, né? Então, quem quiser nos ajudar, sendo lar temporário para esses animais, que normalmente são animais extremamente dóceis, muito assustados, que precisam reter essa confiança nos humanos, né? Porque perderam, porque são vítimas de violências abruptas e inexplicáveis. É uma covardia bárbara que os animais sofrem, né? É um absurdo, né? Em tempos de pandemia, ainda mais essa situação com os animais. Mais alguma informação dos nossos ouvintes, telespectadores, Laurinha, aproveitando a oportunidade aí? Nós continuamos com o censo dos nossos animais abertos, né? O censo é hoje o acesso ao castramóvel. Quem tem interesse em castrar seus animais pode procurar nossa secretaria, não precisa ter adotado de ninguém, não precisa ter conhecido em lugar nenhum, a pessoa só precisa levar seus documentos, uma foto do animal, nos procurar ali na Vitorino 666, a gente está trabalhando das 8h30 às 14h30, faz o cadastro e depois a gente chama. Quando eu entrei na secretaria, nós tínhamos uma lista de espera de quase 2 anos para castrar os animais, e hoje a gente já está chamando os animais de janeiro, então chega a ser menos de 40 dias o tempo de espera. Estou bem feliz com isso, mas a gente ainda tem uma demanda grande. Quem quiser nos procurar, Vitorino 666 ou 3233-7276. Precisa insistir, porque nós temos um telefonista e uma demanda gigante, mas a gente está ali para amparar as pessoas e principalmente os animais. Laurinha, eu quero agradecer a tua presença e dizer que a gente aqui no Mix Café está sempre à disposição. Obrigadão, bom dia para todo mundo, obrigada, guris. E lembrem desse amiguinho de vocês que mora aí hoje, que é um dia especial. Não esqueçam dele na casinha lá no pátio, nem no telhado do vizinho. Responsabilidade de vocês, e a gente está aqui para ajudar a melhorar essa relação dos homens e dos animais. Um abraço, boa semana. Zambuja. Muito bem, tivemos a entrevista do dia que vai estar postada na página da rádio Estúdio Livre FM, também no nosso canal no YouTube. Já voltamos. O agito da sua manhã. Na cidade, um giro de notícias no seu rádio. Mix Café. Mix Café com a Zambuja Júnior e Augusto Ferreira.